Você está ouvindo Mystery, onde algumas histórias reais assombram, onde a verdade e o insólito caminham lado a lado. Existem casos que entram para a história não apenas pela violência dos fenômenos, mas pela precisão com que foram registrados, analisados e temidos por pessoas que jamais acreditariam em algo paranormal. E, no ano de 1938, enquanto a Europa se preparava silenciosamente para mergulhar na guerra, uma casa modesta em Londres se transformava no palco de um dos episódios inexplicáveis, assustadores, misteriosos e mais bem documentados do século XX. O caso real de Alma Fielding, a mulher que testemunhou sua própria casa ganhar vida, como se paredes respirassem, como se móveis tivessem intenção, como se forças invisíveis desejassem anunciar algo muito maior. A casa dos Fielding ficava no bairro de Thornton Heath, região tranquila, comum, alheia aos mistérios que rondariam aquelas paredes. Era uma casa simples, com paredes claras, janelas estreitas e um silêncio confortável, que sempre fez Alma acreditar que nada de extraordinário atravessaria seu caminho. Mas a normalidade é o primeiro disfarce do terror. O primeiro sinal foi tão pequeno que poderia ter sido ignorado. Um vidro se quebrando sozinho, sem vento, sem impacto, sem motivo. Alma colocou a culpa no clima seco, comentou com o marido e riu nervosamente. Mas o segundo sinal veio rápido demais para ser coincidência. Uma xícara que explodiu na mão dela, como se tivesse sido comprimida por dentro, como se uma força invisível estivesse tentando se anunciar. Foi nesse ponto que o medo começou a se insinuar. Mas o medo, quando ainda é pequeno, tenta negociar com a realidade. Terei derrubado? Pensou Alma. Será que estou distraída? Insistia. Mas o terror não gosta de ser negado. O fenômeno se manifesta. Na noite seguinte, enquanto Alma arrumava a mesa de jantar, ouviu o som de algo se deslocando atrás dela. Quando se virou, viu a gaveta aberta, totalmente aberta, como se tivesse sido puxada com violência por mãos que ela não podia ver. Nada caiu. Nada foi roubado. A gaveta apenas abriu. E antes que ela pudesse fechar, a porta do armário bateu sozinha. Não um baque suave, mas uma pancada seca, tão forte que fez um prato cair da prateleira e se despedaçar contra o chão. O marido correu. A casa tremeu. O prato ainda girava no piso quando Alma, pálida, murmurou: "Não fui eu." Naquela noite, quando Nandor Fodor assumiu o caso Alma Fielding, Londres vivia uma atmosfera inquietante. Entre o medo da guerra que se aproximava e o fascínio crescente por fenômenos paranormais, jornais e revistas enchiam as bancas com histórias de espiritualismo, médiums e casas malditas. Mas nenhuma matéria provocou tanto impacto quanto a que documentava os fenômenos na casa dos Fielding. O Instituto foi pressionado a agir. E Fodor sabia, se o caso fosse fraudado, ele descobriria. Mas se fosse real, mudaria tudo. A transferência para o Instituto. Com o aumento dos fenômenos e o medo crescente da vizinhança, Alma foi convidada a passar algumas semanas no International Institute for Psychical Research, onde seria estudada por médicos, físicos, parapsicólogos e onde Fodor poderia observar cada detalhe do fenômeno sem ruído externo. Assim que ela entrou pela porta principal do prédio, carregando uma pequena bolsa, algo aconteceu.
Um copo que estava sobre uma mesa no hall estourou sozinho, sem ninguém por perto. Fragmentos voaram como se tivessem sido empurrados por dentro. Um dos assistentes comentou em voz baixa. Ela trouxe o fenômeno consigo. Fodor apenas anotou. A primeira sessão. O teste do impossível. A equipe colocou Alma em uma sala totalmente vazia. Paredes nuas, uma mesa simples, uma cadeira. Nada mais. Eles queriam eliminar qualquer possibilidade de truque. Foi então que pediram que Alma esvaziasse a bolsa. Ela retirou um lenço, uma pequena carteira, um espelhinho e uma pedra que ela dizia carregar para dar sorte. Tudo foi colocado sobre a mesa. A bolsa estava vazia e todos confirmaram. 5 minutos depois, quando Fodor pediu que ela abrisse a bolsa novamente, havia dentro dela um copo de porcelana branca, um pequeno pote de creme e 2 pedaços de gelo. Nada daquilo existia na sala. Nada havia sido colocado ali. Ninguém havia tocado na bolsa. E para piorar, o gelo estava intacto, sem sinais de derretimento, como se tivesse sido colocado instantes antes por mãos invisíveis. Os pesquisadores ficaram em choque. Fodor respirou fundo e anotou outra frase famosa. Se isto é truque, é o truque mais rápido e impossível do século. Se não é truque, estamos diante do inexplicável. O fenômeno começou a interagir. Nos dias seguintes, Alma passou por uma série de experimentos. Quando ela entrava em uma sala, eram registrados quedas bruscas de temperatura, ruídos agudos sem... À medida que as semanas avançavam, o Instituto já não tratava o caso Fielding como um simples poltergeist. A presença que se manifestava ao redor de Alma não era apenas violenta, era estratégica, emocional, inteligente, como se cada movimento, cada estilhaço, cada impacto carregasse uma mensagem cifrada. E quanto mais Fodor observava, mais convicto ficava de que aquela força invisível estava tentando dizer algo que Alma, consciente ou inconsciente, não conseguia verbalizar. Foi nesse contexto que as sessões passaram a seguir um padrão mais psicológico. Fodor não fazia mais perguntas objetivas sobre fenômenos. Ele tentava entender a Alma, suas reações, seu passado, seu medo. E a cada nova palavra, a cada memória que ela mencionava, o fenômeno reagia, como se algo, ao ouvir aquelas histórias, mesmo silenciosas, se enfurecesse. O fenômeno muda de natureza. No início era físico, copos, pratos, talheres, portas. Agora tornava-se sensorial, psíquico, quase orgânico. Cientistas relataram sombras se movendo em direção à parede, sons metálicos surgindo atrás dos pesquisadores, vento gelado vindo de dentro de armários, manchas escuras aparecendo e sumindo no chão, sensação de ser observado mesmo em salas vazias. Quando Alma ficava nervosa, a sala parecia se contrair, como se as paredes respirassem. Quando Alma chorava, o instituto inteiro sentia pequenas vibrações no chão. E Fodor percebeu que o fenômeno tinha uma regra. Ele existia através dela, ele crescia através dela, ele sobrevivia através dela. Mas algo faltava, um ponto de origem, um ponto de ruptura. A sessão de regressão. Não uma regressão hipnótica. Fodor era extremamente rigoroso com o método. Era apenas uma conversa profunda, lenta e calma. Ele pediu que Alma falasse sobre sua infância, sobre sua juventude, sobre seus primeiros medos. Ela evitou. Disse que não lembrava, mudava de assunto. E toda vez que ela hesitava, um fenômeno surgia. Um lápis rolando sozinho, uma cadeira estremecendo sem vento, uma porta rangendo sem vento, uma caneta estourando tinta para cima. Era como se a entidade, o poltergeist, seja o que fosse, não quisesse que Alma falasse. Mas Fodor insistiu, com cuidado, com técnica, com calma. Ele perguntou: Alma, quando você era criança, havia algo que te deixava assustada na sua casa? Antes que ela respondesse, a lâmpada piscou violentamente. Não 2 ou 3 vezes, mas 8, 9, 10 vezes, como se a sala inteira fosse engolida por um pulso elétrico. O assistente gritou. O visor registrou uma queda de temperatura de 11 graus.
E enquanto todos se assustavam, Alma começou a tremer. Ela sussurrou algo que ninguém ouviu. Fodor pediu que repetisse. E então, com uma voz pequena, quase infantil, Alma murmurou: "Eu via coisas no quarto." Nesse instante, um livro saiu voando da estante. O relógio da parede caiu sozinho. O termômetro de vidro explodiu. O fenômeno estava reagindo diretamente à lembrança dela. O trauma esquecido. Fodor fez algo ousado, mas necessário. Ele pediu que Alma descrevesse o que via no quarto. Alma arregalou os olhos, como se fosse uma criança novamente. As mãos suavam, a respiração travava. Eu via uma sombra atrás do guarda-roupa. O assistente anotava freneticamente. Era grande. Não, era pequena, como uma criança. Nesse momento, 3 batidas secas surgiram na parede, como se alguém do outro lado estivesse batendo, mas não havia ninguém no corredor. Fodor continuou: "Alguém te machucava, Alma?" Silêncio. Uma sombra passou rápido pelo canto do teto, vista por 2 testemunhas ao mesmo tempo. O chão vibrou sob os pés de todos. E então, com lágrimas escorrendo, Alma confessou: "Meu pai gritava comigo. Eu me escondia. Eu sentia que tinha algo me seguindo. O fenômeno explodiu. A cadeira de Fodor deslizou para trás, a mesa tremeu, uma caixa de metal caiu no chão, um vaso se rompeu, o ar ficou tão frio como inverno. Era como se a sombra da infância de Alma, aquela figura terrível que ela evitou por décadas, estivesse ganhando forma através do fenômeno." Uma teoria mais assustadora da Europa. Fodor formulou algo ousado. E se o poltergeist fosse a manifestação física de um trauma? E se o poder emocional reprimido fosse tão intenso que ganhasse força própria? E se a entidade fosse uma construção psíquica, viva, poderosa, vingativa, que Alma carregou desde criança? Em termos modernos, seria uma forma de energia psíquica externa, mas em 1938 isso era revolucionário, perigoso, quase proibido. E Alma? Ela entrou em convulsão emocional ao ouvir a hipótese, chorou, gritou, perdeu o ar, e enquanto isso acontecia, copos estouraram sozinhos, portas se abriram simultaneamente, um relógio caiu sem ninguém tocar. Marcas apareceram no braço de Alma, pequenas, mas nítidas, como arranhões. Era como se o poltergeist estivesse lutando para sobreviver, lutando para não perder o domínio sobre ela, lutando para não ser expulso. O fenômeno se sente ameaçado. No dia seguinte, algo novo aconteceu. Objetos começaram a voar somente quando Fodor se... À medida que o segredo oculto de Alma se revelava lentamente nas conversas com Fodor, algo parecia se agitar dentro do próprio instituto. Não nas paredes, mas no ar. Como se uma presença antiga e furiosa estivesse sendo arrancada do lugar em que estava escondida havia anos. Era como se cada memória desbloqueada pela investigação fosse uma porta aberta para uma força invisível que agora lutava desesperadamente para não perder o controle. O instituto começou a sentir os efeitos antes mesmo que Alma entrasse nas salas. O fenômeno muda de modo. Nas primeiras semanas, os fenômenos eram físicos. Copos voando, objetos se movendo, portas batendo. Agora, o fenômeno tinha um comportamento diferente. Parecia escolher alvos, responder a pensamentos, atacar emoções. Era mais inteligente, mais sutil, mais perigoso. Os pesquisadores começaram a relatar vertigens ao se aproximar de Alma, sensação de pressão no peito ao entrar nas salas, cheiro de ferro e mofo surgindo do nada, ondas de calor e frio alternadas sem causa, sensação de que algo caminhava atrás deles. Alguns começaram a pedir afastamento do caso, outros se recusavam a entrar sozinhos na sala de experimentos. O prédio inteiro parecia entrar em colapso psicológico, e Fodor, já emocionalmente envolvido demais, foi o principal alvo. A perseguição ao investigador. A partir da terceira semana, os fenômenos começaram a acontecer mesmo quando Alma não estava presente, mas somente quando Fodor passava pelos corredores do instituto. Pegadas úmidas surgiam atrás dele, janelas se fechavam com violência quando ele se aproximava, lâmpadas queimavam quando ele entrava nas salas, passos eram movidos atrás dele em corredores vazios, objetos o seguiam com movimentos lentos como se o observassem. Os assistentes comentavam: "O poltergeist está reagindo a você. É como se não quisesse que você continue." E Fodor sabia, algo havia mudado. A investigação deixara de ser apenas documentação, agora era um confronto direto. A sessão que quase encerrou tudo.
Foi numa tarde cinzenta, quando ventava forte lá fora, que tudo mudou. Colocaram Alma em uma sala com piso de madeira, uma mesa leve e cadeiras simples. Não havia objetos pessoais, nada que pudesse ser manipulado. Era para ser apenas mais uma conversa. Mas Alma estava inquieta. O olhar fugia, a respiração curta, como se algo dentro dela se mexesse, se esticasse, se preparasse. Fodor perguntou: "Você sente que algo te observa agora?" Ela levantou os olhos devagar e respondeu com voz baixa: "Ele está aqui." Antes que Fodor perguntasse quem, a porta da sala explodiu para dentro, batendo com violência contra a parede. As janelas tremeram, a mesa se arrastou um palmo à frente sem ninguém tocar. A cadeira do assistente virou sozinha. Alma começou a chorar e segurar a cabeça, e o fenômeno enlouqueceu. O relógio da parede saltou de onde estava preso e caiu no chão. A madeira do piso vibrou como se dezenas de passos invisíveis corressem em círculos. Um copo estourou dentro do armário trancado. E então, o que aterrorizou o instituto inteiro foi a mesa se levantar do chão. Não flutuou suave. Foi erguida como se algo estivesse sob ela. Os pesquisadores gritaram. A Alma caiu no chão. Fodor correu para ajudá-la. E enquanto segurava a menina, 3 arranhões surgiram no seu próprio antebraço. Não profundos, mas claros, como se a entidade estivesse advertindo: "Pare." Fodor sentiu o golpe não apenas na pele, mas na alma. Era ataque direto, ataque consciente, ataque inteligente. A resistência de Alma se rompe. Quando a mesa caiu, Alma começou a soluçar. Suas mãos tremiam, sua voz mal saía. "Eu não quero mais! Eu não quero mais!" "Fale, Alma, o que você não quer mais?" Silêncio. E então, ela murmurou: "Eu não quero lembrar dele." No mesmo instante, uma rachadura surgiu na parede, um espelho se rompeu sem tocar, um livro caiu aberto na palavra fear, medo. A temperatura despencou tão rápido que o vapor saiu da respiração de todos. Era como se o próprio nome dele, aquele que ela temia desde criança, tivesse sido proibido pelo fenômeno. Fodor entendeu. O poltergeist não era só uma força externa. Era uma construção do trauma. Era o eco físico de um medo antigo. Mas para libertar a Alma, ele precisava enfrentar esse medo. E isso significava forçar a entidade a se expor, a mostrar sua forma verdadeira, a colapsar. E foi isso que ele tentou, e que quase custou sua vida. A sessão noturna, o momento em que o instituto inteiro entrou em pânico. Sabendo que o fenômeno era mais forte quando a alma estava emocionalmente fragilizada, Fodor decidiu fazer a sessão final à noite, quando as defesas da mente humana são mais baixas e o inconsciente fala mais alto. A sala estava escura, iluminada apenas por uma lâmpada fraca. A alma tremia, segurando um lenço. O ar pesava como se fosse líquido. Fodor perguntou: "O que você vê quando fecha os olhos?" Ela fechou devagar e respondeu: "Eu vejo uma sombra perto da cama." A luz apagou. O prédio inteiro tremeu. O piso estalou, uma força invisível empurrou Fodor para trás. E quando as luzes de emergência acenderam, a mesa estava no teto, presa, invertida. Impossível. O assistente correu para o corredor pedindo ajuda. A avó de Alma prezava sem parar. Alma gritava como se o corpo estivesse sendo apertado. E no meio de todo o caos, uma voz, não humana, não infantil, não feminina, soou no canto da sala. Baixa, cheia de eco, profunda. "Ela é nossa." Fodor sentiu gelo na espinha. Não era imaginação. 3 pessoas ouviram. 3 testemunharam. E Alma desabou no chão, como se tivesse sido puxada pelas pernas. Foi a noite mais escura, mais violenta, mais aterrorizante do instituto. E marcou o início do fim. Porque depois daquela sessão, uma decisão precisava ser tomada.
ou libertavam Alma, ou Alma não sobreviveria. O instituto nunca mais seria o mesmo depois daquela noite em que a mesa ficou presa ao teto e em que uma voz, baixa, grave, impossível, emergiu de um canto vazio proclamando: "Ela é nossa." Era a primeira vez que a entidade se expressava de forma tão direta, tão consciente, tão próxima de algo que poderia ser chamado de vontade. Mas o que os pesquisadores não sabiam ainda é que aquela noite não tinha sido um clímax. Era apenas o início da queda. A partir daquele episódio, o fenômeno ganhou autonomia. Algo que antes parecia reagir impulsivamente como um reflexo emocional de Alma, agora se movimentava com propósito, como se compreendesse sua própria existência, como se reconhecesse ameaças e como se pudesse escolher quando e onde agir. As primeiras 48 horas do pesadelo. Os 2 dias seguintes, o Instituto registrou quedas de energia inexplicáveis, aparelhos fotográficos queimados internamente, vibrações nas paredes que pareciam respiração, barulhos de passos desacompanhados, sombras atravessando o corredor como se fossem pessoas, janelas que se trancavam sozinhas. O prédio, que antes era um ambiente de investigação fria, científica, controlada, tornara-se um organismo vivo. Um organismo que gemia, rangia, protestava e ameaçava. Fodor, exausto, dormia apenas 2 ou 3 horas por dia. Os assistentes estavam em estado de tensão constante. E Alma, pálida, com olheiras profundas, parecia envelhecer anos em questão de horas. Era evidente. A entidade estava se fortalecendo e estava prestes a atacar novamente. A sessão da sala de madeira. O retorno da violência. Era quase meia-noite quando decidiram colocar Alma em uma das salas laterais, com piso de madeira maciça e paredes grossas, longe das janelas. Havia apenas 4 pessoas na sala. Fodor, um médico, um assistente e a própria Alma. A luz tremulava, o vento lá fora batia nas janelas como dedos pressionando o vidro. Fodor tentou conduzir a sessão com calma. Alma, fale sobre o quarto da sua infância. Ela fechou os olhos, respirou fundo, e antes que pudesse pronunciar qualquer palavra, o ar dentro da sala ficou pesado. Tão pesado que era possível sentir a mudança como se um peso de areia fosse despejado sobre o corpo. A respiração ficou difícil. Os batimentos acústicos do prédio cessaram. Tudo parou. Então veio o primeiro sinal. Tac! Uma batida seca na parede. Depois outra. Depois outra. Como se dedos invisíveis estivessem tocando madeira. E quando as batidas pararam, o chão tremeu. Levemente. Depois forte. Depois tão violento que uma das cadeiras caiu. E aí, completamente sem aviso, algo impossível aconteceu. A mesa deslizou sozinha da parede até o centro da sala com força suficiente para arranhar o chão, como se mãos invisíveis a puxassem. O assistente correu para um canto, o médico se levantou assustado e Alma começou a gritar. Aumentou em transe e a entidade assumiu. Seus olhos ficaram fixos em um ponto atrás de Fodor. Não piscavam, não acompanhavam nenhum movimento. Ela sussurrou. Não quero. Não quero. Não quero. O médico tentou segurá-la, mas ela se afastou como se algo a puxasse para trás. E então, outra voz, não dela, preencheu o ambiente. Uma voz grave, distorcida, como se viesse de um túnel profundo. Ela não fala. O médico empalideceu. Fodor quase caiu. A voz continuou. Ela lembra. E nesse instante,
Alma levou as mãos à cabeça, como se fosse obrigada, à força, a relembrar algo que tentou enterrar a vida inteira. A mesa levita e a realidade se rompe. Fodor deu um passo à frente e, nesse momento, a mesa no centro da sala subiu do chão. Não flutuou suavemente, foi erguida, como se empurrada por baixo. Subiu meio palmo, depois um palmo, depois subiu quase à altura do peito. O médico desabou no chão. O assistente correu para o corredor. A lâmpada piscou como louca. E a sombra se aproximava de Alma. As marcas na pele retornam, violentas. Arranhões começam a surgir nos braços. Primeiro 2, depois 4, depois 6. Linhas vermelhas, como lâminas invisíveis, abrem a pele em tempo real. Fodor segurou o pulso da menina e gritou: "Pare!" A sombra se contraiu. Houve um estalo no teto, um ruído profundo, como um rugido abafado. E a mesa caiu, com uma violência que fez a madeira rachar no meio. Tudo parou. Depois da tempestade, a descoberta. Depois de tanto tempo conseguiram acalmar Alma, algo extraordinário foi percebido enquanto ela dormia. A sala inteira estava quieta, pela primeira vez em semanas. Sem batidas, sem arranhões, sem sombras, sem vibrações. Era como se a entidade estivesse exausta, ou esperando. Fodor saiu da sala, fechou a porta, recostou-se na parede e murmurou: "Estamos perto, muito perto." Mas ele não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Ela não era um espírito, não era apenas trauma, não era invenção, não era fenômeno psicológico. Era algo híbrido, algo que existia entre mundos, algo que se alimentava da dor, mas tinha vontade própria. E no próximo capítulo, a verdade começaria a se revelar, não de forma suave, mas brutal, explosiva, quase fatal. A calmaria que se seguiu à noite mais violenta do instituto não trouxe alívio. Trouxe apenas a sensação de que algo estava se preparando, como o silêncio que antecede uma tempestade que ninguém consegue ver, mas que todos sentem com um arrepio frio na espinha. Fodor caminhava pelos corredores com passos arrastados, olhos fundos, o corpo ainda dolorido da violência da sessão anterior. O prédio parecia absorver todo o desgaste emocional, como se suas paredes antigas guardassem ecos das experiências mais sombrias daquela investigação. E, por mais que tivesse testemunhado fenômenos terríveis nas últimas semanas, Fodor sabia que o pior ainda não tinha acontecido. Porque o que ele descobriria naquela manhã mudaria tudo: a investigação, o instituto e a forma como o mundo entenderia o caso Alma Fielding. O caderno secreto do instituto. O diretor convocou Fodor às 7 horas da manhã. Colocou sobre a mesa um caderno preto, de capa rígida, trancado com uma faixa metálica. "Você precisa ver isto", disse ele com expressão séria. Era um arquivo interno, extremamente restrito, que reunia relatos de experimentos anteriores, casos de manifestações impossíveis, traumas extremos e fenômenos híbridos entre psicologia e paranormalidade. Ao abrir o caderno, uma palavra chamou a atenção de Fodor: somatização psíquica extremada, com manifestação física autônoma. E abaixo dela, casos raríssimos, Alma Fielding, categoria 12A. Ele sentiu o estômago revirar. O número indicava o nível de risco. 12A era o mais alto, o nível atribuído, até então, a apenas 2 casos na história do Instituto. O diretor continuou: "Ela não está apenas projetando fenômenos, ela está coexistindo com eles." A teoria proibida. Entre as páginas,
estavam descrições que deixaram Fodor paralisado. Fenômenos que nascem de um trauma profundo. Energia psíquica condensada. Criação involuntária de formas independentes. Manifestações que se comportam como entidades. Fenômenos que se alimentam de medo, culpa ou memórias reprimidas. E no final de uma página marcada em vermelho, havia uma frase escrita há décadas por outro pesquisador. Quando o trauma é grande demais para caber na mente, ele cria um corpo. Um corpo feito de medo. Fodor ergueu o olhar perturbado. Você está dizendo que a entidade é alma? O diretor respirou fundo antes de responder. Estou dizendo que a entidade nasceu dela, mas agora não pertence mais a ela. Foi a primeira vez que Fodor sentiu medo genuíno pelo que estava prestes a enfrentar. A verdade sobre o pai, o trauma que ela nunca contou. Ao final daquela tarde, Fodor decidiu fazer algo que hesitara por semanas: visitar a antiga casa de Alma. A residência da infância dela ficava num bairro simples, marcado por telhados escurecidos pelo tempo. A vizinhança era silenciosa, com portas estreitas, janelas antigas e moradores que pareciam preferir evitar contato. Bateu na porta de uma senhora idosa, vizinha que conhecia a família Fielding. Quando ele mencionou o nome de Alma, o rosto da mulher empalideceu. Aquela menina sempre corria para minha casa, disse ela, com voz baixa. Corria por quê? Perguntou Fodor. A resposta foi curta e terrível. Pelo barulho, pelos gritos, pelas coisas que aconteciam quando ele bebia. A mulher não quis explicar mais nada. Não precisava. O pai de Alma havia sido violento. Gritava, quebrava coisas, atirava pratos, batidas violentas nas paredes, exatamente como o fenômeno fazia agora. A entidade estava copiando o pai, como um eco traumático, como uma memória transformada em força física, como um fragmento vivo de pavor. Mas o pior ainda estava por vir. A vizinha completou. Aquela casa já tinha a fama ruim antes dos Fielding. Gritos, barulhos, sombras, coisas se quebrando. A família anterior também tinha medo. Fodor respirou fundo. O poltergeist não nasceu só do trauma emocional. O trauma foi apenas um condutor, uma porta, um gatilho. A entidade já existia, e o sofrimento de Alma deu forma a ela. Um fenômeno híbrido, o terror perfeito. O Instituto chamava isso de manifestações autógenas, catalisadas por presença externa. Em outras palavras, parte trauma, parte paranormal, parte memória, parte entidade independente. E isso explicava por que a entidade se fortalecia. Ela existia por dois motores: o trauma reprimido de Alma e a energia da presença antiga na casa da infância dela. Era como unir gasolina e fogo. E agora essa fusão estava solta, evoluindo, escolhendo, defendendo sua existência com violência. O desespero de Fodor. A corrida contra o tempo. Ao retornar ao instituto, Fodor encontrou Alma sentada no chão do corredor, agarrando os joelhos, tremendo, olhando para o nada. Ele está aqui, sussurrou. Não estava falando do pai, nem da sombra da sala. Estava falando da entidade. Quando Fodor se aproximou, um forte odor de ferro tomou o ar, cheiro de sangue antigo. E então, atrás dela, como se estivesse aguardando a chegada de Fodor, a sombra se moveu. Não lentamente, não suavemente, mas com um movimento brusco, intencional, como se quisesse se mostrar. Fodor sentiu a nuca gelar. O médico que estava com eles deu 2 passos para trás. A luz piscou. Uma caneta caiu sozinha. E Alma, com os olhos fixos na sombra, murmurou: "Ele quer ficar." Fodor respondeu sem desviar o olhar: "Não vamos deixar." Mas ele mesmo não tinha tanta certeza. A entidade estava ficando mais forte,
mais presente, mais consciente, mais agressiva. E agora havia um risco real. Se não fosse contida, ela poderia quebrar definitivamente a mente de Alma, ou pior, se desvincular dela. Uma entidade solta, sem hospedeiro, sem limite, sem vínculo. A forma mais perigosa de manifestação paranormal já registrada. O Instituto toma a decisão que mudaria tudo. Naquela noite, os diretores se reuniram em caráter de emergência e decidiram: uma última sessão, um último confronto, um exorcismo psicológico e paranormal ao mesmo tempo. O que aconteceria nessa sessão final? As manifestações, a implosão, a libertação e a escuridão que tomou conta da sala marcaria para sempre o nome de Alma Fielding nos arquivos da paranormalidade mundial. E essa sessão será o que você ouvirá no próximo capítulo. A decisão estava tomada. O Instituto faria uma última sessão. Não para provar nada à ciência, não para registrar fenômenos, mas para salvar a alma, salvar sua mente, salvar sua vida, salvar seu futuro. Porque agora, naquele ponto da investigação, uma verdade terrível já estava clara para todos. 1. A entidade não era apenas trauma. 2. Não era apenas paranormal. E 3. Não era apenas memória. Eram as três coisas, mescladas de forma tão profunda e violenta que já tinham se tornado um organismo próprio, com intenção, vontade e, pior de tudo, medo de deixar de existir. E entidades que têm medo lutam até o fim. A preparação, o Instituto entra no modo cerco. Na noite marcada para a sessão final, o Instituto inteiro parecia respirar tensão. Os corredores estavam vazios, as luzes foram reduzidas, as portas trancadas, equipamentos desligados para evitar interferência. Na sala 3, a mesma onde a mesa levitara e a sombra havia assumido forma, posicionaram apenas 2 cadeiras, uma mesa leve, blocos de anotações, uma lâmpada fraca e nada mais. Nada que pudesse virar arma do fenômeno. O médico responsável pediu, pela primeira vez: se algo der errado, saiam. Mas Fodor sabia que não sairia. E Alma, pálida e frágil, também sabia. A única saída era enfrentar. A sessão começa e o prédio reage. Quando Alma entrou na sala, o chão vibrou levemente. Não uma vibração física, mas uma sensação, como se o prédio reconhecesse sua presença. As paredes pareciam contrair, o ar ficava espesso, pesado, quase sólido. A lâmpada piscou 3 vezes. O silêncio se tornara um animal. Fodor puxou a cadeira e sentou-se à frente dela. Alma, hoje será o fim. Ela assentiu com lágrimas nos olhos e, então, a porta atrás deles fechou com força, sozinha. A sessão havia começado. O gatilho emocional, a memória proibida. Fodor decidiu ir direto ao ponto. Nada de suavizar, nada de rodeios. Fale sobre seu pai. Ela respirou fundo, mas não respondeu. O ar esfriou. A lâmpada ganhou uma aura azulada. A sombra no canto da sala se movia como fumaça viva. O que ele fazia quando gritava? Ele... Continue. Ele quebrava coisas. O prédio estremeceu. A mesa vibrou. O ar pareceu ser sugado para dentro da sala. E você fazia o quê? Eu me escondia. Onde? Atrás do guarda-roupa. Neste exato instante, 3 batidas violentas surgiram na parede, no mesmo ritmo que a Alma descrevia. As batidas que vinham de outro tempo. Não eram ecos, não eram lembranças, não eram imaginação. Eram batidas reais, reproduzidas pela entidade como se fossem gravações vivas da infância dela. O médico deu um passo atrás. O assistente começou a chorar silenciosamente.
Fodor continuou com voz firme. O que havia atrás do guarda-roupa? Alma fechou os olhos, tremendo. Uma sombra. A lâmpada piscou. A sombra no canto da sala se deslocou. O chão arrepiou como água tocada pelo vento. Como era essa sombra? Alta. E o que ela fazia? Observava. O copo vazio na mesa escorregou 2 centímetros sozinho. Ela se movia. Às vezes, quando o papai gritava, ela ficava maior. E então, como se o tempo se abrisse no meio da sala, uma sombra se ergueu atrás de Alma. Não tinha rosto, não tinha braços, não tinha pernas, mas tinha intenção. 3. Quando o passado invade o presente. Fodor levantou-se com calma ritual. Alma, essa sombra não é seu pai. Ela começou a chorar, balançando a cabeça. É ele, ele voltou. Não. É ele. Alma, olhe para mim. Ela olhou. E naquele momento, a sombra se expandiu atrás dela, subindo do chão ao teto como uma coluna viva de escuridão. Não sólida, não física, mas tão presente que apagava metade da sala. Fodor avançou. Esse ser não é seu pai. Esse ser foi criado pelo seu medo, e agora ele precisa ser desligado. A sombra vibrou, a luz falhou, a sala esfriou, e a entidade atacou. O ataque final, o colapso do fenômeno. A mesa levantou do chão. As paredes pareceram empurrar para dentro. A cadeira do médico voou contra a porta. O ar gritou. Não som humano, mas um rugido, profundo, denso, cheio de ódio vivo. Então a alma começou a ser arrastada para trás pelo cabelo por uma força invisível. Fodor correu, segurou-a pelo braço e gritou: "Você não é seu trauma!" A sombra recuou. As paredes vibraram. A lâmpada estourou. O vento atravessou a sala com força suficiente para derrubar papéis. Você não pertence a ele, alma. A entidade avançou, escurecendo tudo, distorcendo o ar, fazendo o chão tremer como se um trem passasse no andar de baixo. Fodor levantou a voz. "Diga, ele não manda mais em mim." Ela tentou. Falhou. Tremia. Fodor apertou as mãos dela e gritou: "Diga agora." E Alma gritou: "Ele não manda mais em mim." A entidade retorceu-se no ar como fumaça sendo rasgada. A mesa desabou. A porta abriu com violência. O teto estalou como se fosse desabar. E a sombra, a presença que atormentara a alma desde a infância, implodiu. Não desapareceu. Não se dissipou. Ela colapsou, como um coração que para de bater. A sala ficou completamente escura. E então silêncio. Silêncio real. Humano. Normal. Pela primeira vez. Depois do fim. O vazio e a libertação. Alma desmaiou nos braços de Fodor. O médico confirmou. Pulso normal. Respiração normal. Estado estável. Nenhuma marca nova. Nenhuma sombra. Nenhum ruído. A entidade havia sido quebrada. Dissolvida. Expulsa. E o instituto, pela primeira vez em semanas, parecia apenas um prédio comum. O destino de Alma Fielden. Nos meses seguintes: 1. Nenhum fenômeno foi registrado. 2. Alma voltou para casa. 3. Mudou-se de bairro. 4. Reconstruiu sua vida. 5. Nunca mais viveu nada parecido. Ela evitou entrevistas para sempre. Viveu discretamente. Morreu décadas depois em silêncio. Fodor publicou apenas parte dos documentos. Os mais sombrios ele guardou. Até o fim da vida dizia: há coisas que não pertencem à ciência.
pertencem ao abismo da alma. E o mistério permanece. O caso Alma Fielding permanece até hoje como o poltergeist mais estudado da Inglaterra, um fenômeno híbrido único na história. O encontro entre trauma humano e energia paranormal. O caso que dividiu psicologia e espiritualidade para sempre. E a pergunta final, que ecoa até hoje nas paredes do Instituto abandonado. Se o trauma dá forma ao invisível, quantas outras entidades nascem dentro de nós?